Especialistas alertam para o crescimento de casos de herpes zoster. Isso associado, inclusive, ao aumento da Covid-19, viu, gente? Tem uma relação aí. A síndrome causada pelo mesmo vírus da catapora pode atingir principalmente pessoas com mais de 50 anos de idade e adultos com o sistema imune enfraquecido. Sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com a dermatologista Lara Filete Arruda, que já está aqui com a gente. Bem-vinda, doutora. Vamos conversar sobre esse assunto que está já realmente bastante, está sendo bem falado. Agora, acho que é muito interessante a gente conversar um pouco mais e trazer esclarecimentos para o nosso público, né? Bom dia. Bom dia, Juliana. Obrigada pelo convite. Doutora, vamos começar falando o que é herpes zoster, né? Qual seria a diferença entre herpes zoster e aquela herpes mais conhecida por todo mundo, se é que há uma diferença? Existe sim. Primeiramente, a diferença é o tipo de herpes, né, que causa o herpes simples e o herpes zoster. O herpes simples, ele é causado pelo herpes vírus tipo 1 e 2, e o herpes zoster pelo tipo 3, também conhecido como varicela zoster. E os sintomas também são diferentes. Então, o herpes simples, ele aparece geralmente na região do lábio, na região genital, ou geralmente pequenas vesículas em algum membro, e são agrupadinhas em lesões menores. O herpes zoster, que é o mesmo vírus da catapora, né, o que é chamado varicela zoster, ele já acomete uma área maior. Ele acomete tanto a pele quanto o nervo. Então, as lesões da pele se apresentam num trajeto de um nervo, que geralmente está limitado a uma metade do corpo. E os locais mais comuns de aparecimento, né, dessas lesões que são bolinhas d'água e são bem dolorosas também, é na região intercostal, né, na região aqui do tórax, nos nervos intercostais, na região do abdômen e na face, os locais mais comuns de aparecimento. E são lesões mais extensas, que acometem uma parte maior da pele. Então, é até fácil, digamos assim, da pessoa identificar qual tipo seria, né? Até por conta da região Sim, onde ela aparece. Agora você falou em relação ao exatamente. vírus, que é o mesmo vírus da catapora. Isso quer Isso. dizer que qualquer pessoa que teve catapora pode desenvolver herpes zoster? Exatamente. Uma vez que a gente tem a catapora, o vírus, ele fica alojado ali quietinho no nosso corpo e não provoca a doença. A não ser que a nossa imunidade caia, tenha algum problema, ele vai manifestar o herpes zoster numa segunda ocasião de infecção. Então, como que as pessoas podem fazer? Você falou da questão de cair a imunidade, então a gente entende que evitar que isso aconteça seria a maior prevenção nesse caso? Seria, isso às vezes foge um pouco do nosso controle, né? Mas seria a melhor prevenção. E além dessas bolhas que você pontuou pra gente, a doença pode causar, que você falou até que é bem dolorido, né? Dessa sensação de queimação. A doença pode também causar outras sequelas? Sim. Então, assim, no começo, como que começa a doença, né? Começa com uma dor, uma ardência ali no local, depois vai surgindo uma vermelhidão na pele, naquele local, e aí vai estourando bolinhas d'água, que a gente chama de vesículas. E a dor persiste. E uma sequela do herpes zoster é a neuralgia pós-herpética, que é a persistência da dor mesmo após a resolução das lesões da pele. Essa é a principal consequência. E é uma dor, essa consequência comete cerca de 30% dos pacientes que tiveram a doença herpes zoster. E é uma dor que incomoda mesmo, né? Os pacientes falam que torna-se uma dor crônica, né? E existe um estudo, doutora, da Universidade, inclusive, Estadual de Montes Claros, que avaliou a frequência dos casos clínicos de herpes zoster durante a pandemia. O resultado foi que antes da pandemia existia ali 30,2 casos de herpes zoster para cada 1 milhão de pessoas, e durante esse período da pandemia esse número realmente saltou. Então tem alguma relação, já se sabe de fato se a infecção, a Covid-19 tem alguma relação? Ou é por conta mesmo dessa queda na imunidade? Qual seria esse elo entre as duas questões? Não se sabe o mecanismo ao certo, mas o que se sabe é que a infecção pelo Covid-19, ele modifica o nosso sistema imune. Então, numa dessas modificações, realmente pode estar ocasionando aí essa queda de imunidade, e aí as pessoas ficam mais propícias ao desenvolvimento de outras doenças.
Existe vacina, doutora, para evitar? Existe a vacina contra o herpes zoster, ela tem uma eficácia entre 90% e 95%, são 2 doses, né, a primeira aplicação e uma segunda aplicação entre 2 a 6 meses após a primeira aplicação. E a eficácia dela é em torno de 90% a 95%. Então, seria uma vacina importante, né, para os pacientes acima dos 50 anos, que é onde a prevalência do herpes zoster é maior, porque com o envelhecimento, né, do sistema imunológico, existe mais chance de ter infecção, e para aqueles pacientes acima de 18 anos, que igual você falou no início da entrevista, possuem um problema no sistema imunológico, né, alguma doença que deixa o sistema imune mais comprometido. Perfeito. Então, essas seriam 2 indicações principais da vacina do herpes zoster. A partir de 50 anos, por conta mesmo da idade, e essas pessoas que têm um sistema imunológico um pouco mais delicado ali a partir dos 18. A partir dos 18. Então, ela não desenvolve tanto em crianças. O herpes zoster não, em criança não é comum, porque aí é o primeiro contato da criança com o vírus, né? E aí a criança desenvolve a catapora. Sim. Né? Quando você tem o primeiro contato com esse vírus, a doença que vai se desenvolver é a catapora. Certo. E há tratamento? A pessoa identificou, tratamento. começou a ver todos esses sintomas e sinais que você pontuou aqui pra gente. Como que faz? Procura um dermatologista? Qual que é a orientação? Procura um dermatologista ou um pronto atendimento, né? Qualquer médico está capacitado para avaliar e fazer o diagnóstico dessa doença, que é um diagnóstico clínico, né? Bater o olho e já sabe que é isso mesmo. E aí o tratamento é com antivirais, né? Que a gente usa aí por 7 a 10 dias. E para evitar sequelas, né? Para evitar a principal sequela, que é a neuralgia pós-herpética. Então, é importante a gente iniciar esse tratamento logo no início dos sintomas. Existe também a possibilidade dessa paralisia em alguma parte do rosto, quando não se quando não se tem um diagnóstico adequado e não se tem um tratamento também adequado, doutora? Fala um pouquinho pra gente. Porque aí é uma sequela bem mais grave, né? Com certeza. Quando o herpes zoster acomete ali a região do nervo facial, né, do nervo trigêmeo, que são nervos que inervam a nossa face, pode ter sim a paralisia facial. Em alguns casos, quando acomete o nervo que é responsável pela inervação dos olhos, pode até dar cegueira. E nesse caso dessa paralisação, é claro, antes de, enfim, uma situação mais grave como essa da cegueira, é possível reverter isso com tratamentos específicos também, fisioterapia ou algo do tipo? Sim, a possibilidade da reversão, sim, não é uma coisa definitiva. Você falou da vacina, recomendou inclusive para esses momentos aí da vida, a partir dos 50 e também ali a partir dos 18 anos, quando essa pessoa tem uma imunidade mais baixa. Essa vacina, ela não está disponível no setor público, no SUS, ela é paga? Como que é a situação? Ela é particular? A vacina... Sim, só está no setor privado mesmo. Mas é o que você disse, seria uma boa, uma recomendação é que, se possível, as pessoas também invistam, coloquem também essa vacina ali no seu rol de prioridades por conta também da disseminação, né, dessa doença, dessa síndrome. Com certeza, devido à alta prevalência, é uma vacina importante de se tomar. Se tiver a condição de tomar, é uma vacina bem importante para o calendário vacinal. Perfeito, doutora, muito obrigada pelas suas orientações, pelos esclarecimentos aqui a respeito do herpes zoster, que está se falando demais e as pessoas muitas vezes não sabiam nem do que se tratava. Então, aí os esclarecimentos para você que nos acompanha. Doutora, muito obrigada, ótimo dia para você. Eu que agradeço, bom dia para vocês. A gente conversou então com a doutora Lara Filete Arruda, ela é dermatologista e trouxe muitos detalhes, cuidados, prevenção, como que a gente pode fazer para lidar com a herpes zoster e a gente saber exatamente a situação em que a gente pode se encontrar. E é sempre bom a gente ter informação, né, gente?